Já de volta, hein, gente? Agora vamos falar de café. Para você que, como eu, gosta de um cafezinho, você já sabe, né? Mas eu não canso nunca de falar para você aí de casa sobre o café Riachuelo, que é o puro café. Os grãos são especiais e também selecionados, viu, gente? Lá do sul de Minas Gerais e também do Cerrado Mineiro. É um café 100% arábica, torrado e moído artesanalmente. Então você, minha amiga, você, meu amigo, vai fazer compras agora no início da semana? Não esqueça de levar para sua casa o café Riachuelo. Você vai levar para casa e para sua empresa, para agradar os funcionários também, né? Você vai levar o verdadeiro gostinho da roça. E não é de hoje, gente, é desde 1962. Há muito tempo, então, fazendo o café dos mineiros. E aí você me pergunta, Síria, onde eu posso comprar o café Riachuelo moído na hora? É muito simples, viu? Você vai comprar ali na Avenida Paraná, no final da Avenida Paraná, na verdade. Fica na virada do MOVE, entre as ruas Santa Catarina e Tupis, na antiga Praça 1º de Maio, no centro aqui da capital mineira, viu? Um ponto de referência, né, para facilitar a vida de vocês, para chegarem até lá, é o Mercado Central. Quer saber mais sobre o café Riachuelo? Então basta você ligar agora mesmo, 3212-7993. O telefone aparece para você aí na telinha, 3212-7993. O código de área é o 31. Café Riachuelo, o ponto alto em café. Bom, falamos de café e agora o nosso assunto é com o consultor financeiro Matheus Machado. Nós vamos falar sobre fundos de investimento imobiliários. Pois é, gente. Para quem tem muita dúvida, eles são formados por grupos de investidores que têm o objetivo, então, de aplicar recursos em diversos tipos de investimentos imobiliários, seja no desenvolvimento de empreendimentos ou em imóveis já prontos, né? Como, por exemplo, edifícios comerciais, shopping centers também e até hospitais. E o objetivo disso tudo é conseguir retorno pela exploração de locação, arrendamento, venda deste imóvel, né, e outras atividades ligadas ao setor. E aí, será que é uma boa modalidade de investimentos? É sobre isso exatamente que eu converso agora com o consultor financeiro Matheus Machado. Matheus, bom dia, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Síria, boa segunda, bom dia para todo mundo. Então, eu falei um pouco sobre fundos imobiliários. Eu queria que você explicasse melhor para quem está em casa de uma forma mais prática, né, para as pessoas entenderem como que funciona. Tá, vamos lá, fazer uma comparação um pouco mais simples. Às vezes a gente não tem dinheiro suficiente para comprar um imóvel ou alguns imóveis para poder receber o aluguel e aí você passa a ter uma renda passiva. Então, o que o fundo imobiliário permite? Ele permite que as pessoas que às vezes não têm milhares ou milhões para investir em imóveis possam investir com frações menores. Então, o que você faz? Você coloca parte do seu recurso. Hoje, ali com 100 e poucos reais, você já consegue adquirir boas cotas em fundos imobiliários. Às vezes, as pessoas vão ouvir por aí, o pessoal chamando de FII, né? Porque é Fundo de Investimento Imobiliário. É a sigla, né? É a sigla, então é muito comum as pessoas falarem, você investe em FIIs, né? Às vezes você vai ouvir, então pode familiarizar. Mas o que você faz? Ao adquirir a cota, como você disse ali na introdução, você passa, de certa forma, a ser dono de partes aí de shoppings, de hospitais, às vezes até de ramo industrial, logístico, existem também alguns focados em renda corporativa. Existem alguns tipos de fundos imobiliários, mas o legal é você poder diversificar. Você investe um pouco em alguns fundos que sejam focados em shoppings, outros em hotéis. Por quê? Porque vamos imaginar que teve uma baixa aí no turismo. Se você investiu só em fundos imobiliários de turismo, você vai deixar de ter os dividendos. O que são os dividendos? A mesma coisa da gente imaginar o aluguel do imóvel. Quando você compra um apartamento e aluga para alguém, o seu dividendo é o aluguel. No fundo imobiliário, o seu aluguel é o que a gente chama de dividendo, ou seja, é aquilo que ele vai distribuir o lucro. O fundo imobiliário, ele operou e aí normalmente de forma mensal, ele distribui dividendos. E esses dividendos, eles são isentos de imposto de renda. Entendi. Então, é bem interessante. Então, é isento de imposto de renda, né? Os dividendos, sim. Para pessoa física? Para pessoa somente. Física. Em geral, as pessoas elas acabam investindo via pessoa física, mas o dividendo é isento de imposto de renda, independente para quem. O que não é isento de imposto de renda é se você eventualmente quiser vender
àquela cota que você comprou. Aí vai ter, sim, uma incidência, vai ter uma tributação sobre essa venda. Mas só na hora da venda, né? Só na hora da venda. No recebimento de dividendo não tem não imposto. Tem. Agora, Matheus, o que as pessoas precisam saber, o que elas precisam pesquisar antes de começar a investir em fundo imobiliário? O ideal é ela pesquisar. Tem algumas informações importantes, por exemplo, isso que a gente falou. Onde é que esse fundo investe? Né? Ele investe em shopping, ele investe em hotel, ele investe em logística. Isso é importante você saber por quê? Porque tem um momento econômico. Eu falei dos hotéis porque a gente está vivendo uma crise há um certo tempo e o turismo ele enfraqueceu, tem menos taxa de ocupação. Porque o que faz o fundo dar dinheiro? Aquele imóvel que eles estão investindo estar ocupado. Então, a taxa de ocupação do imóvel ela é muito importante. Porque se você investe em um fundo que tem uma taxa de ocupação muito baixa, ou seja, tem poucas pessoas, poucas empresas alugando, o retorno vai ser baixo. Então, assim, isso é muito importante, você olhar onde investe, porque o momento econômico vai ajudar. Qual é a taxa de ocupação desse imóvel, o histórico da gestão do fundo. Isso parece às vezes complicado para as pessoas, mas sempre vai ficar disponível. Quando você vê lá um fundo de investimento imobiliário que a corretora está anunciando, porque isso é importante falar, as pessoas vão investir via corretoras de investimentos. É como comprar ações. Ela tem que fazer um cadastro para quem não tem ainda, não é isso? Para quem criar não uma tem, conta. Isso, você vai lá, escolhe uma corretora de investimento para você, tem várias aí super de confiança. Escolha de preferência as que não te cobram taxa pelo investimento no fundo imobiliário. Já tem várias que não cobram. E aí você vai lá, escolhe lá, tem um campo direto, fundos imobiliários. Você clica, ele vai te direcionar para uma telinha similar a quando você vai comprar ações. Você digita o código daquele fundo e já determina ali qual é o valor que você quer investir. Então é muito rápido, são poucos passos, mas é importante analisar isso e diversificar. Né? Então eu estou destacando essa questão da diversificação porque te protege. Então, vamos imaginar que o momento econômico do país, agora a gente está caminhando por uma estabilidade e a gente espera, e eu acredito mesmo, que a gente vai começar a partir de 2020 a ter momentos melhores. Então, significa que possivelmente a gente vai ter mais taxa de ocupação em hotéis, a gente vai ter uma aceleração do desenvolvimento econômico, então logístico e industrial também tende a se fortalecer. Então, você não precisa investir numa frente só, você pode diversificar. Ok, diversificar. Agora me fala uma coisa, para a pessoa investir, às vezes as pessoas querem começar a fazer esse tipo de investimento já de início. É o primeiro investimento da vida da pessoa. É indicado ou não? Já é para quem tem mais experiência em investimentos? Não, eu não diria que ele é o que demanda mais experiência, mas com certeza ele demanda já um certo traquejo com investimentos. Então, o ideal seria você começar pelo bom e velho CDB, né, pela LCI, pela LCA. Você começa a experimentar, até para você entender direitinho como é que a plataforma da sua corretora funciona, se é fácil, se é um pouco mais complicado. Aí você pegou o jeito, pode investir em fundos imobiliários, porque, inclusive, os fundos imobiliários eles não são assim tão arriscados como às vezes as pessoas imaginam. Porque é muito comparado à renda fixa. Sabe, ele rende mais normalmente que a renda fixa, mas até o índice comparativo dele é o próprio CDI muitas vezes. Então eles comparam assim, quanto está dando o DI, que é justamente o índice transacionado nos bancos todos os dias. Quanto está dando, a gente olha ali o fundo e aí você vê se aquele fundo está indo bem. Se ele fosse mais arrojado, ele seria comparado com outros tipos de investimentos. Então, assim, ele não é um fundo tão arriscado, mas ele é um fundo que, se o momento econômico às vezes não estiver bom, ele vai ser prejudicado por tudo que a gente falou, mas especialmente pela taxa de ocupação. Quanto mais ocupado o imóvel, mais retorno dá. Agora, qual o valor inicial que a pessoa precisa ter para começar a investir em fundo imobiliário, Matheus? 100 e poucos reais. Não tanto dinheiro, porque às vezes a gente fala em fundo imobiliário, as pessoas já imaginam 10 mil reais, não é por aí. Não é. Com 100 e poucos reais você já começa a adquirir cotas em fundos imobiliários e tem uma coisa super legal, como ele paga dividendos, é gostoso essa sensação de você ver aquele dividendo aparecendo na conta ali todos os meses e aí você vai crescendo aos poucos. Vai crescendo, vai engordando. Vai engordando, principalmente a gente pensando na velhice, sabe? Às vezes a gente está vivendo um momento que todo mundo fica em dúvida, né? Olha,
Aposentadoria não é uma coisa dúvidas, segura. Principalmente nesse momento agora. Como é que eu consigo fazer uma renda lá para frente? Fundos imobiliários, eles são uma opção super interessante, justamente porque tem o dividendo e é isento de imposto de renda. Então, se você começa com 100, 100 e pouco, daqui a pouco você tem 1.000, 10.000, e pensa isso ao longo de 10, 20 anos, você todo mês colocando um pouco ali nos fundos, daqui a pouco você tem 50, 60 mil reais em fundos. Agora, é um investimento para longo prazo? Em qual modalidade ele se encaixa? Não necessariamente. Se você tiver um aporte legal, ele pode dar um retorno bom, inclusive a curto prazo. O legal do a longo prazo é você ir construindo, porque dificilmente você tem um valor muito alto de uma vez na mão. Então, por exemplo, os R$500 da FGTS que o pessoal está para pegar. Vale a pena pegar uma parte desses R$500 e colocar para experimentar alguns fundos imobiliários. Dá uma olhadinha, tem um índice que eles chamam de yield. O yield, ele é um conjunto disso tudo que a gente falou para avaliar se esse fundo está bem ou se esse fundo não está tão bem. Você avalia lá, se esse yield estiver um pouquinho mais alto, pode ser um bom momento para você adquirir. Não vou entrar em questões mais técnicas, como é que calcula o yield, mas é importante as pessoas olharem esses detalhezinhos, porque aquilo ali vai mostrar se o fundo está performando melhor ou não está performando tão bem. E na prática, os rendimentos para as pessoas? A gente pode comparar um outro tipo de investimento em relação a ser melhor ou pior? Sim, podemos. Em geral, quando você avalia os fundos imobiliários, eles têm retornos bem melhores, por exemplo, do que a poupança. Então, quando você pega a inflação, eles também costumam ganhar da inflação. E os bons fundos imobiliários, até diria a maioria hoje, também ganham da taxa de juros, que é a Selic. Então, quando a gente olha ali e você compara uma taxa de juros que hoje está 6% ao ano, mas estava 6,5% agora há pouco, os fundos eles costumam dar um retorno melhor do que isso. E é legal, por quê? Porque eles também trazem uma certa segurança, desde que você diversifique. Como a gente diz, se você investe numa empresa que vai ter um fundo que só investe em portos, por exemplo, em navio e tudo mais, e aí daqui a pouco você tem uma crise em portos, você para de receber os seus proventos, os seus dividendos. Diversidade é a palavra-chave, então, para quem quer investir em fundo imobiliário, está certo? Exatamente. Diversificar para diminuir o seu risco e, inclusive, para melhorar o seu ganho. Tá certo, Matheus Machado. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Tem o seu canal lá no YouTube que as pessoas também podem conferir esta e outras dicas, né? Isso mesmo, é só procurar lá Matheus Machado, tem bons conteúdos e a partir dessa semana no Instagram também, estou todos os dias compartilhando novos conteúdos agora. Tá aí na telinha para você. Vale ouro, né? Isso. Até a próxima semana. Obrigado. Você aí de casa, continue conosco, viu? Mas antes do intervalo comercial, eu quero falar para você, quero convidá-lo mais uma vez a participar do nosso grupo do WhatsApp, né? O grupo de WhatsApp aqui do Manhã da Piedade. Você pode receber conteúdos exclusivos do nosso programa. Por exemplo, a catequese, né? Com o padre Wellington Santos, o quadro Servo por Amor, as receitas do chefe Luca Bahia. Para você receber tudo isso aí no seu celular, basta você mandar uma mensagem para o número que aparece aqui na sua telinha. 31 é o código de área, 99652-7324, que a nossa equipe já vai adicionar você a esse grupo, a essa família do Manhã da Piedade, viu? Nós vamos fazer uma pequena pausa no nosso programa, vamos para um rápido intervalo e eu volto já.